Professor Helder Pacheco, muito boa tarde. Obrigado por ter aceito este convite e por nos receberem em sua casa. Vamos então ter uma conversa acerca do Porto, isto a propósito da eleição do Porto já como destino turístico preferencial na Europa. E vamos começar então com a pergunta do Futebol Clube do Porto. Há quem diga que é uma nação. Da cidade do Porto, podemos dizer o mesmo? Pronto, essa ideia da nação tem alguns fundamentos. Claro que isso é mais ou menos uma farroncada orgulhosa, bairrista, mas que tem alguns fundamentos históricos, porque o Jaime Cortesão, que é um autor assim, de primeiro plano da nossa cultura, considerava o Porto uma cidade-estado, semelhante às cidades-estado medievais e gregas. E, portanto, como é que ele entendia o Porto? Entendia o Porto com um sentido de independência e com direitos assegurados pela coroa, que eram os privilégios dos cidadãos do Porto, que de facto eram únicos no país, designadamente o direito que a cidade tinha, que era um direito fundamental e que marcou muito a personalidade do Porto, de não receber fidalgos. O fidalgo não podia pernoitar mais de 2 noites ou 3 na cidade, sob pena de ser expulso. E um ou outro que tentaram fazer foram expulsos pelos cidadãos do Porto. E, portanto, a burguesia portuense tinha um sentimento de território e um sentimento de pertença a um espaço que dispunha de uma sólida, a partir sobretudo do século XIV, XV, de uma sólida base económica e financeira. Isto era quase uma democracia de comerciantes e de mercadores, que eram eles de facto mandavam na cidade. Embora fosse uma democracia, quer dizer, uma democracia que assegurava muitos direitos aos cidadãos do Porto e privilégios, mas não era para todos, portanto era só para alguns. Portanto está demonstrado que havia uma pequena elite de 20 ou 30 famílias que governaram a cidade sucessivamente ao longo do tempo. E, portanto, quem eram? Eram os grandes burgueses da cidade. E, portanto, isso dava um sentimento de quase independência. A cidade, de facto, orgulhava-se da sua quase autonomia. Não era uma autonomia completa, não era uma cidade-estado, de facto. Mas tinha uma grande independência relativamente... Porque é que tinha uma independência? Quem tem dinheiro é independente e, portanto, o Porto, há uma fase do século XVIII em que o Porto era o maior porto comercial do país. Portanto, as exportações, sobretudo com o vinho do Porto. A partir do momento em que o vinho do Porto surge, e sobretudo a partir das leis muito rigorosas do Marquês de Pombal, que o Porto se torna realmente não empório exportador de vinho, mas não era só o vinho, era um entreposto de açúcar importante. Importava o açúcar e reexportava para a Europa. Era um grande exportador, era o maior exportador da Europa de sumagre. Faziam do Porto um porto comercial fundamental que lhe dava, fundamental no país, que lhe dava um certo prestígio no país e um sentido de autonomia e um sentido de, como é dizer, de diferença. Os cidadãos do Porto, não eram todos, e eles tinham um grande sentimento da sua diferença relativamente ao resto do país. Isso marcou muito a identidade e a personalidade social do Porto, social e política, até à atualidade. Portanto, essa ideia do Porto é uma nação, é, digamos, uma ideia bairrista, mas que tem alguns cheiros de verdade. Apesar do sucesso que o Porto tem tido a nível económico e a nível turístico agora recentemente, há zonas na Baixa Portuense onde se sente alguma desertificação em edifícios antigos e lojas. Eu lembro-me ali por volta do Bolhão e assim, eu ainda há pouco tempo passei por lá e há ali uma série de lojas que estão literalmente ao abandono.
Por onde passaria a sua solução para esta situação? É despovoamento. É mais correto falar em despovoamento. Portanto, perda de população. Há um falhanço político de quem geriu a cidade nos últimos 50 ou 60 anos. Há um enorme falhanço. O Porto tem até 1980 uma progressão da população. Ele atinge a maior população em 1980 com 330 mil habitantes, provocada sobretudo pela industrialização da cidade, que atraía muita mão de obra, sobretudo do Douro, gente que fugia do Douro e que vinha trabalhar para a cidade, para a indústria. O plano Ozel, do arquiteto Ozel, previa que é de 61 ou 62, eu penso que ele é aprovado em 61, posto em prática em 62, que é um plano regulador da cidade, digamos assim. Previa que o Porto atingiria, no ano 2000, meio milhão de habitantes. A verdade é que tem 240 mil. Portanto, algo correu muito mal. Eu considero que é o maior falhanço das políticas da Câmara e do Estado. O Estado também é responsável por isso. Mas a Câmara é fundamentalmente responsável. Porque não souberam ler os sinais das mudanças que iam aparecendo, e uma das mudanças era a desindustrialização. Quer dizer, o Porto perde praticamente, não perdeu 100% da indústria, mas quase. O Porto a isso não podia fugir. Só que, quando a cidade se começa a desindustrializar, na altura deviam ser elaboradas políticas para compensar a perda da indústria com outras atividades, o que não foi feito. Por outro lado, o congelamento das rendas, e isso é uma responsabilidade do Estado, que congelou nos anos 40 as rendas de Lisboa e Porto. Pronto, o que é que acontece? Há ainda hoje gente na cidade, donos dos prédios da cidade, que estão a receber 300, 400, 500 escudos, alguns recebem 5 euros, 10 euros. Portanto, isso conduziu a que os donos, muitos dos senhorios, se desinteressassem da conservação dos prédios. Por outro lado, há uma fortíssima pressão do capital imobiliário e especulativo sobre os solos da cidade nos anos 60, 70, que é o plano Ozel prevê que o centro da cidade é para o terciário. Não havendo população, é difícil de manter o centro da cidade. Eu nasci no centro da cidade, numa rua a 100 metros da Praça da Liberdade. E toda a minha geração nasceu no centro da cidade. Quer dizer, hoje ninguém nasce no centro nem fora do centro. Mas pronto, mas no centro não nasce ninguém. Neste momento São Nicolau tem para aí 3 mil habitantes. Enquanto uma habitação na cidade, no Porto, pode custar, suponhamos, em escudos, que é como eu ainda funciono, 150 mil contos, 100 mil contos, 80 mil contos. Em Gaia e Matosinhos, sobretudo em Gaia e Gondomar, custam 20 mil, 15 mil contos. E isso levou a que, sobretudo, as classes menos abonadas e os jovens começassem a procurar habitação fora do Porto. O que é que eu faria? Primeiro, é preciso criar uma base económica e financeira de sustentabilidade da cidade. Uma cidade sem rendimento não pode viver. A base de sustentação atual em relação ao Porto, para substituir de imediato a indústria, é o turismo. Não há alternativa. O turismo garante, segundo a União Europeia, um turista que pernoite na cidade deixa 100 euros. Se pernoitar 7 noites, deixa 700 euros no mínimo. No mínimo, isto por baixo. Estamos a falar em custos de alojamento. Deixa no mínimo alojamento e alimentação. Pronto, mas ele deixa mais. Portanto, o turismo, se o Porto recebe este ano, pensa-se, mais de 2 milhões,
E o que está previsto é, em 2015, se tudo corresse bem, receber 3 milhões e meio. É uma questão de fazer contas. É a maior indústria. Isto substitui a indústria que o Porto perdeu. O turismo tem a vantagem de criar emprego. Portanto, primeiro, se me perguntarem qual é o primeiro grande objetivo de qualquer atividade para a cidade, criar emprego. Segundo, criar emprego. Terceiro, criar emprego. Pronto, criar. O turismo é gerador de emprego e é gerador do comércio. Porque está a aparecer, este ano pela primeira vez, foram criadas mais lojas e mais estabelecimentos, designadamente de comidas. Eu não chamo restauração, que acho que é uma palavra completamente absurda. Eu, quando me dizem restauração, pergunto logo se é de 1640. Portanto, casas de comidas. Pela primeira vez deste ano, parece que o número de casas que abrem é maior que o número das que fecham. Portanto, o comércio está a dar a volta. Pois, o Porto precisa de uma grande universidade. Portanto, quanto maior... Se o Porto conseguir colocar a universidade nas 100 melhores da Europa, ele vai já para a primeira divisão. Para a Taça dos Campeões Europeus. Ainda não está, mas está quase. Entrar nas 100 melhores da Europa. Pode-se dizer grande coisa, mas são 3 mil. As universidades públicas, estou a falar da pública, são 3 mil na Europa. Portanto, as 100 melhores, pronto, é a primeira divisão. Contando também com as universidades privadas. Quanto maior for o nível das universidades, Católica, Fernando Pessoa, etc., que são as duas que eu conheço melhor. Portanto, transformar o Porto numa cidade de investigação, universidades de investigação, portanto, uma cidade de investigação na área científica, na medicina, na arquitetura, etc., 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 das engenharias. Portanto, o que significa tornar o Porto uma cidade muito competitiva nas áreas do conhecimento e do saber, em ID, em investigação, etc. Vai atrair gente. Neste momento o Porto é a universidade que atrai mais estudantes do Erasmus. Se em vez de atrair 3.500, atrair 10.000, só isso é suficiente para animar o comércio de abaixo. Não é? Pronto. Portanto, eu vejo turismo e desenvolvimento da ciência e da cultura, através da universidade. Primeiro, baixar o mais possível os custos da habitação no Porto. Segundo, substituir a construção nova na periferia do centro, quer dizer, Ramalde, Campanhã, por reabilitação do centro. Dar prioridade absoluta com benefícios fiscais, todas as facilidades, à reabilitação urbana do centro. Há 2 centros no Porto, um centro histórico e um centro comercial e social, que nós chamamos Baixa. Portanto, o centro histórico é uma coisa e a Baixa é outra. Portanto, eu dava prioridade à reabilitação dessas 2 zonas. Mas a prioridade à reabilitação a custos muito controlados. A ideia que eu tenho é que se a habitação no Porto for tornada acessível, muita gente que está fora regressa. Porque se viver no Porto dá outro prestígio. Prioridade ao repovoamento do centro. Aliás, a Câmara atual pôs isso como uma das prioridades. E para já eu não vejo outra maneira de relançar o Porto. Turismo, universidade, repovoamento, reabilitação urbana como grande desígnio para o futuro do Porto. Muito bem. Para terminarmos, em termos de locais menos conhecidos do Porto, qual é para si o seu favorito ou qual é que aconselharia a visitar? Uma das coisas mais positivas que aconteceu relativamente ao Porto foi o ano passado, o facto da Foz Velha ter sido classificada como conjunto histórico, uma área protegida, que era uma longa reivindicação de muitos fozeiros há mais de 30 ou 40 anos. E foi, aliás, eu não sei se é um decreto, se é uma portaria que classifica a Foz Velha, é um documento, digamos, do ponto de vista conceptual, notável. O que lá diz é uma das raras vezes em que o Diário da República tem uma prosa magnífica. Uma prosa magnífica e não estúpida. E muito inteligente. Pronto.
que significa que eu acho que a Foz Velha é um espaço não conhecido, magnífico para ser exposto e aproveitado e lançado como atração turística. A Foz Velha, por exemplo, a casa onde a pensão onde o Camilo e a Ana Plácido namoravam, que era a pensão Mary Castro, que era uma pensão cheia de tradição, falada por muitos escritores, foi há anos vendida a um particular quando a pensão Mary Castro podia ser um hotel de charme, que era atrair gente. A pensão Mary Castro venha passar um fim de semana na sala, no hotel onde Camilo e Ana Plácido se amaram. Uma campanha internacional nesse sentido. Já não é possível. Pronto. E por outro lado, o turismo tem muitas. A principal vantagem é a função económica da atividade turística na cidade. Professor, muito obrigado então por esta entrevista e por esta oportunidade